boas-vindas a mais um vídeo. Aqui eu compartilho estratégias que podem te ajudar a resgatar o amor no seu relacionamento, mesmo que o seu homem esteja frio e distante de você. Eu sou Beatriz e o tema de hoje é: entenda quais são as diferenças entre você e o seu homem para conseguir resgatar o amor no seu relacionamento. Bom, gente, o que são as diferenças, né? Diferença é aquilo que distingue uma coisa da outra. Quando a gente fala que é diferente, normalmente é que não tem muita semelhança, né? Que não tem muita igualdade. Então, um blush é diferente de um pincel, por quê? Porque eles não têm semelhança, porque o blush é quadradinho, ele tem umas coresinhas, e o pincel, ele é nada mais nada menos que um palito com sardinhas, né? E eles têm funcionalidades diferentes. Eles têm funções diferentes um do outro. Então, essa coisa dessa coisa, elas têm diferença, elas não têm semelhança, elas não têm igualdade. Eu vejo que hoje a gente confunde muito as diferenças com defeitos, com maus comportamentos. Como assim? Quando você vê uma pessoa fazer algo que você não faria, por exemplo, você pode ver aquilo como um mau comportamento, como um defeito, né? Como uma coisa errada que não deveria fazer. Um exemplo muito bom que eu posso citar aqui é a cultura, né, gente? Quer coisa mais diferente do que cultura? As culturas, elas mudam, né, de acordo de país para país. E aí, a gente acha muito estranho as coisas que as pessoas fazem, por exemplo, no Japão. Por exemplo, esses dias eu escutei de uma pessoa que lá no Japão, eles não temperam a comida, né? O arroz, por exemplo, eles não colocam sal, eles não colocam alho, eles não colocam cebola. Nada disso que a gente costuma colocar aqui, eles colocam, né? E aí, consequentemente, o gosto fica diferente. Consequentemente, parece que é uma comida sem sal, uma comida sem graça, né? Só que pra eles aquilo ali faz muito sentido, porque eles nunca, pelo que eu sei, né, pelo que eu ouvi dizer, eles nunca tiveram costume, eles não têm costume de colocar sal, de temperar muita comida. Nós aqui do Brasil, nós temos muito isso de comida bem temperada, né? A gente gosta de uma comida muito temperada, com pimenta, com sal, com bastante alho, cebola, pimentão, essas coisas, né? A gente curte esse tipo de comida. Lá eles não curtem tanto. Então esse é um bom exemplo da gente ver que são duas culturas diferentes, são dois povos diferentes, né? Que um faz coisa que o outro acha estranho e vice-versa. E aí talvez a gente pode olhar e dizer assim, nossa, mas eles são malucos, eles comem a comida sem tempero, que comida sem graça, sem sal. Mas é claro que pra eles ali, aquilo ali faz um sentido. Isso é um defeito? Isso é um desvio de caráter? Isso é um mau comportamento? É claro que não, isso é o jeito deles, né? Vem da cultura, do costume e tal. Então, qual que é a diferença entre as diferenças e os defeitos, né? E o desvio de caráter, os maus comportamentos? Qual que é a diferença? A gente consegue enxergar uma diferença grotesca, gente. Nós temos essa percepção muito bem aguçada. Por exemplo, você acha que matar uma pessoa é uma diferença natural entre homens e mulheres? Ou você acha que é de fato um mau comportamento? Provavelmente você acha que é um mau comportamento, se você é um ser humano comum. Então, entende como a gente sabe perceber, como a gente sabe identificar quando é uma diferença natural e um defeito e um mau comportamento? E nós podemos ter vários tipos diferentes, vários tipos de diferenças, né, entre homens e mulheres. Vou dar aqui um exemplo muito bobo, mas que vai ajudar a gente a entender isso sobre diferenças entre homem e mulher. As mulheres gostam de quê? No geral, as mulheres gostam de fazer compras, as mulheres gostam de se maquiar, de se arrumar. Aqui eu quero dizer que são coisas mais típicas, né, da mulher, e não, tipo, os seus gostos pessoais, né, a sua personalidade. Mas provavelmente você pode ser uma mulher que talvez goste de se arrumar, que gosta de se maquiar. Talvez você possa ser uma mulher que gosta de fazer compras com as suas amigas, com a sua mãe, enfim. E os homens, eles gostam de quê? No geral.
Homem, às vezes, pode ser que goste de futebol, pode ser que o homem goste desse negócio de carro, de moto, não sei o quê. Essas coisas, né, gente? Eu, de novo, vou falar aqui. É uma diferença, é um exemplo bem bobo, mas que pode ajudar a gente a entender as diferenças, tá? E é óbvio que aqui são diferenças só de gostos, né, que eu acabei de citar. Claro que você, como mulher, pode ter gosto por fazer atividades que são tipicamente masculinas, e o homem também, ele pode gostar de fazer atividades que seriam tipicamente femininas, né, que as pessoas diriam que são atividades para mulheres. É claro que quando eu falo aqui, gente, eu não tô ditando o que é certo, o que é errado. Eu não tô falando que mulher precisa gostar disso e homem precisa gostar disso. É claro que não. Cada um faz as suas próprias escolhas, cada um sabe o que é melhor para você mesma. Eu tô dizendo aqui, eu dei esse exemplo pra gente conseguir visualizar melhor a situação. Então, se você for uma mulher que gosta de futebol, se você for uma mulher que gosta, sei lá, de qualquer coisa que as pessoas podem dizer que é uma atividade masculina, tá tudo certo. E se você também for um homem que gosta de fazer atividades que tipicamente seriam mais femininas, também tá tudo certo, não tem problema nenhum. Por que entender quais são as diferenças entre homem e mulher, entre feminino e masculino, é importante e pode ajudar você a resgatar o amor no seu relacionamento. Por quê? Por que isso pode te ajudar? A grande parte dos conflitos no relacionamento, a grande parte das brigas dentro da vida de um casal, elas vêm por causa das diferenças, ela vem por causa da não compreensão do outro, né? Porque nós estamos dando com um ser humano na nossa frente, né? Então a gente tem que saber lidar com as diferenças dessa pessoa. E quando você entende, quando você compreende, né, e aceita que as diferenças elas são naturais e necessárias para um relacionamento saudável, para um relacionamento com amor que dura, você consegue cessar essas brigas, você consegue acabar com essas brigas. E aí, quando você consegue cessar as brigas, você dá espaço para o amor florescer, para a paixão florescer, para a admiração florescer entre você e o seu homem. E, gente, a paixão, né, a admiração, ela vem das diferenças entre o masculino e o feminino, entre o que é a sua essência e o que é a essência do seu homem. Aqui, é claro que eu não tô dizendo que você não vai ficar irritada. É claro que eu não tô dizendo que você vai aceitar com um sorriso no rosto todas as diferenças do seu homem, né? É claro que não. Eventualmente, algumas diferenças podem te irritar, algumas diferenças podem te chatear, porque, como eu sempre falo aqui, você tá lidando com um ser humano, com uma pessoa que erra, que falha, né? Mas a diferença é que agora você vai ter a consciência de que essas diferenças existem e que elas são naturais e necessárias. E que não cabe a você tentar eliminar essas diferenças, tentar mudar essa realidade. A gente precisa das diferenças entre feminino e masculino para viver uma vida harmoniosa, uma vida equilibrada. E o maior erro de nós, principalmente nós mulheres, e aqui eu me incluo, eu falo por mim, porque eu já estive nessa situação, é achar que os dois precisam ser iguais. Como assim? O que acontece, gente, num percurso natural de um relacionamento hoje em dia? O que acontece? Qual que é o caminho natural dos relacionamentos de hoje? Primeiro, você vai lá, conhece aquele homem, começa a trocar conversas, né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, então a gente consegue conversar pelo WhatsApp. E aí a gente vai conhecendo aquela pessoa, conhecendo, vai se encontrando e tudo nele te encanta. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, um gesto que ele faz te encanta, te deixa apaixonada, te deixa maravilhada. E aí chega aquele momento que parece que vocês combinam em tudo, parece que vocês são feitos um pro outro, que vocês são de fato almas gêmeas. Mas se eu te disser agora aqui um segredo, esse segredo, gente, é que, na verdade, você não se apaixonou porque pensou que vocês tinham muito em comum. Você não se apaixonou porque pensou que vocês combinavam muito. E nem ele, né? E nem o seu homem. Na verdade, vocês se apaixonaram por causa das diferenças entre você e ele.
por causa da diferença entre você e o seu homem. É isso mesmo, gente. Pode ser que isso não seja um processo consciente. Eu acho que provavelmente não é um processo consciente. Porque quando a gente conhece a pessoa, a gente tem a impressão de que nós realmente fomos feitos um pro outro e que a gente nunca vai brigar, e que a gente vai dar certo, que a gente vai ficar aí vivendo juntos, felizes para sempre. E o que acontece nos relacionamentos dos outros, as brigas, as separações, não vão acontecer no nosso. Mas o que eu quero te dizer aqui é que, no geral, a gente acha que está se apaixonando pela semelhança, por causa da semelhança. Mas, na verdade, a gente está se apaixonando pelas diferenças, pelo que é diferente no outro. Porque, no geral, a gente busca aquilo que falta na gente para ser amada. Isso é tanto com homem, tanto com mulher. É ser humano, gente. Você quer aquilo que te falta para se sentir completa, tanto você quanto ele. Você quer aquilo que te falta para se sentir aceita no mundo, amada. Então, na verdade, a gente não se apaixona pela semelhança. A gente não se apaixona porque a gente acha que aquela pessoa é a nossa alma gêmea. A gente se apaixona porque ela tem o que a gente não tem. É por isso que falam assim, os opostos se atraem. Porque o que você tem, o que você não tem, você vai buscar uma pessoa que tem. E aí, realmente, aquilo ali pode encaixar. Nós nos apaixonamos porque nós somos diferentes um do outro. E aí, continuando nesse percurso, vocês começam a conviver, vocês vão morar juntos, vocês vão dividir uma vida. E é aí que o bicho pega, porque as diferenças do seu homem começam a te irritar. As diferenças da personalidade, do comportamento do seu homem começam a te deixar irritada, decepcionada. Porque a partir do momento que vocês dividem uma vida, a partir do momento que vocês convivem todos os dias, aquelas diferenças, e até mesmo os defeitos, mas aqui nós estamos falando de diferenças, elas ficam muito mais evidentes, você consegue enxergar aquilo ali e você passa a enxergar como um problema, você passa a enxergar como um defeito. E aí, qual que é o próximo passo? A gente começa a cobrar, a gente começa a reclamar pro homem. A gente quer que ele fale como a gente gostaria que ele falasse, a gente quer que ele haja como a gente gostaria que ele agisse. A gente quer que ele supra todas as nossas expectativas, supra todas as nossas necessidades. Você acaba querendo que ele faça tudo do seu jeito, tudo que você quer. Nós que somos mulheres, nós sabemos muito bem disso, gente, porque a gente tem consciência de que a gente faz isso. E o problema nisso é que você começa a ter um comportamento controlador, de querer mudar aquele homem, de querer eliminar as diferenças daquele homem, querer moldar ele do seu jeito, da sua forma. E é por isso que esse caminho não funciona, porque se a paixão, se o amor, ela vem das diferenças e você está tentando hoje eliminar essas diferenças entre você e o seu parceiro, Se hoje você se incomoda com essas diferenças, vocês estão trilhando um caminho que a chegada é a separação, porque vocês estão se afastando cada vez mais do desejo que você tem, que é de resgatar o amor no seu relacionamento. Você está indo ao contrário. E o resultado disso é um relacionamento de merda sem sexo. E se você tá nessa situação agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Primeiro, para você conseguir parar de nadar contra a maré, parar de nadar e morrer na praia, você conseguir de fato alcançar o seu objetivo, que é resgatar o amor no seu relacionamento, você precisa entender e aceitar as diferenças entre você e o seu homem. Você precisa entender quais são as diferenças entre o feminino e o masculino. O que é o masculino, O masculino, ele é voltado para ter os pés no chão. O masculino, ele é voltado para ter determinação, para agir, para enfrentar, para avançar. Essa é a essência de uma energia masculina, de uma pessoa que, no geral, normalmente será um homem que terá a energia masculina como a sua energia central. O masculino que é maduro, ele é programado para proteger e prover. Isso
é da própria essência, isso é da própria natureza do homem, né? Geralmente, normalmente, é da própria natureza do homem. Isso não precisa ser imposto por ninguém. E o que é a energia feminina? O feminino, ele diz respeito à abertura. O feminino, ele é aberto. A mulher que é feminina, que exerce a sua feminilidade, ela é uma mulher aberta, ela é uma mulher, ao mesmo tempo, acolhedora, ela é vulnerável, ela é receptiva, ela é criativa, ela serve. E eu quero abrir um parênteses aqui no vulnerável, tá? Eu não quero que vocês entendam que vulnerável significa ser fraca. Gente, não tem nada a ver com fraqueza. Nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade tem a ver com abertura. Eu estou aberta e não preciso controlar tudo à minha volta. Eu estou aberta. É simplesmente isso. Me falem aqui se vocês querem um vídeo só sobre isso, só sobre a vulnerabilidade. E quero fazer aqui uma observação muito importante. Todos nós, tanto homens quanto mulheres, temos essas duas energias dentro da gente. O grande pulo do gato aqui é você conseguir identificar qual que é a sua energia central. Se você é uma mulher, a probabilidade é que a sua energia central seja a energia feminina. Mas é claro que não é uma regra, você pode se identificar, claro, com a energia masculina. Até porque é você quem sabe qual é o melhor para sua vida, qual é o melhor para você mesma, tudo bem? Você tem que saber identificar qual é a energia que você se sente verdadeiramente confortável em estar. Se isso não te prejudica, se isso não te atrapalha, tá ok. O que a gente precisa entender aqui é que o amor, ele é resgatado quando essas duas energias elas estão alinhadas, ok? E você não precisa que o seu parceiro entre nessa com você. Você não precisa que o seu homem, ele alinhe a energia dele para você também alinhar a sua. Você precisa alinhar a sua e, consequentemente, ele vai se adequar. Ele vai dançar conforme a música e você, mulher, que tem que guiar esse homem nessa dança. Então vamos lá. Quais são então as principais diferenças entre o feminino e o masculino? Gente, é claro que tem inúmeras diferenças. Se a gente fosse ficar falando sobre isso aqui, a gente ia falar o dia inteiro e acho que a gente não ia conseguir esgotar esse assunto, mas eu trouxe aqui para vocês as 3 principais diferenças entre o homem e a mulher, entre a energia feminina e a energia masculina, tá? Que são as principais, assim, que nesse início da sua jornada já podem te ajudar muito, ok? Então, a primeira diferença é resultado versus jornada. Vamos lá. O masculino, ele se concentra no resultado. Lembra que eu falei que a energia masculina, ela é muito de avançar, ela é de buscar resultados, ela é de enfrentar os obstáculos? Então, o masculino, ele foca no resultado final, naquilo que ele vai obter no final, né? O resultado que ele vai ter no final. Ele deseja encontrar a solução, conquistar o ganho, ter de fato os resultados. Ele quer conquistar o objetivo, né? Para alcançar lá o que ele quiser alcançar. O feminino, ele já se concentra na jornada. Nós preferimos muito mais ter uma jornada gostosa, curtir a jornada. É claro que nós estamos também em busca de resultados, nós gostamos de resultado, mas a gente se concentra muito mais na jornada. Se for uma jornada muito árdua, se for uma jornada muito difícil, nós vamos tender a ter dificuldade, porque o resultado não é o que a gente quer. O resultado não é a principal coisa que a gente quer. A gente quer uma jornada gostosa, uma jornada leve. A segunda diferença é foco específico versus percepção difusa. O que é isso, Bia? O masculino, ele se concentra num foco específico. Quando eles, os homens, eles se concentram em alguma coisa, eles conseguem se dedicar totalmente àquilo ali, ignorando tudo que está ao seu redor.
todas as outras coisas. Tem uma pesquisadora, que o nome dela é Alison, que ela vê esse comportamento, né, esse foco masculino, como descer profundamente num poço. Então, para que ele se concentre em alguma coisa, ele precisa descer profundamente no poço e ignorar tudo que está na superfície, entende? Se ele quiser se concentrar em outra coisa, largar isso aqui e se concentrar em outra coisa, ele precisa subir até a superfície e aí sim ele pode lidar com isso, né? Sair do poço ali e ajustar o foco para alguma coisa nova. E depois ele vai mergulhar novamente no poço com essa coisa nova que ele decidiu focar. E eu achei muito engraçado, porque isso foi uma coisa que eu percebi na prática. Parecia que eu era mais agitado e meu marido ele era mais concentrado. E aí, quando eu aprendi sobre isso, de fato, eu li sobre isso num livro, no dia seguinte, eu vivenciei uma situação com o meu marido que foi de que eu perguntei pra ele, eu falei assim, a gente vai na academia hoje? E a gente tava num período com muito trabalho, né? Muito trabalho pra fazer mesmo. E ele falou assim, olha, eu não sei, porque eu não sei se eu vou conseguir focar em fazer academia e trabalhar o tanto que eu tô trabalhando hoje. Sendo que pra mim, provavelmente seria um pouco mais fácil, porque isso talvez não seria um empecilho. E quando eu vivi essa situação, né, e eu lembrei disso que a gente está aprendendo aqui agora, eu falei, caramba, isso é muito real, né? É o foco específico. Ele precisa sair do poço, resolver primeiro o que ele estava resolvendo, sair do poço para pensar em outra coisa, para botar o foco em outra coisa. O feminino, ele já tem uma percepção mais difusa. Então, o que é isso, né? O que é a percepção difusa? A percepção difusa é que não importa o que a gente esteja fazendo, a gente consegue dar conta de mais coisas, a gente consegue perceber mais coisas. Então, por exemplo, enquanto eu tô aqui falando pra vocês, eu já lembrei que eu preciso lavar roupa hoje, eu tô aqui na minha cabeça reclamando que eu tô sentindo muito calor. Então, tudo isso, por exemplo, você como mulher, talvez como mãe, né, você consegue lidar, você consegue cuidar do seu filho ao mesmo tempo que você lava uma louça, que você faz uma coisa. A gente consegue ter essa percepção mais ampla do que tá acontecendo, dali ao nosso redor. Então, não importa o que a gente esteja fazendo, a gente sempre vai ter consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. E agora você pode pensar talvez, mas isso não se aplica para mim porque eu sou uma mulher e eu consigo me concentrar. E o fato, gente, aqui é que eu não estou querendo dizer que nós mulheres não conseguimos, não sabemos nos concentrar em alguma coisa. Prestar atenção a uma tarefa e ser eficiente, né, para ela. Não é disso que eu tô falando aqui. O que eu tô falando aqui é que talvez a gente possa ter um pouco mais de dificuldade porque a gente tem 1001 coisas na nossa consciência. Enquanto a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, a gente já lembrou que a gente precisa colocar roupa para lavar, a gente ficou se perguntando se as crianças comeram, a gente ficou se perguntando se o seu marido pagou aquela conta de luz, e aí a gente olha para cima, vê que a lâmpada não foi trocada. Vocês me entendem? Que a gente consegue ter uma percepção mais difusa. Não que você não consiga se concentrar, não que você não consiga se dedicar a uma tarefa só. Então, o masculino ele tem um foco específico. Ele se concentra em apenas uma tarefa por vez. E aqui eu quero falar para vocês que o foco específico, ele significa bloquear, literalmente, todos os outros pensamentos. Você não tem consciência de onde estão os seus filhos, você não tem consciência da possibilidade de pensar se ele pagou ou não aquela conta. Então, quando o seu homem ele está concentrado, quando ele está ali no foco específico, o mundo pode estar caindo ao redor, que ele não vai ter dificuldade de se concentrar. E aí você, mulher, por quanto tempo você acha que você consegue ficar no foco específico sem pensar nos seus filhos, sem pensar que você tem que lavar uma louça, que você tem que fazer o almoço, que você tem que entregar aquele trabalho? Então, uma dica prática aqui. Temos que parar de interromper os homens. Pare de interromper o seu marido quando ele estiver concentrado. Entendeu, Beatriz? Eu estou falando comigo mesma, gente, porque eu tenho dificuldade nisso, viu? A gente precisa desenvolver a perspicácia de saber quando que ele tá ali dentro do poço e quando ele tá fora, né? Quando a gente pode chegar. E não podemos
julgá-lo porque eles não conseguem dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. A terceira e última diferença é a ajuda, sobre pedir ajuda, sobre precisar de ajuda. Gente, o masculino, ele não quer ajuda a menos que peça. O feminino, a mulher, ela sempre quer ajuda, mesmo que ela diga que não precisa. Mesmo que ela diga que ela recusa. Nós, mulheres, nós somos criadas, né, desde o nascimento para sempre oferecer ajuda, para sempre ser solícita, para sempre estar ali. Isso é muito bom porque a gente serve, né? A gente se coloca útil para outra pessoa. Mas isso também pode ser que atrapalhe a gente quando vira um excesso e quando a gente fala de relacionamento entre homem e mulher. O problema é que, ao mesmo tempo que nós fomos criadas para sempre sermos solícitas, sempre oferecermos ajuda, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente não consegue pedir ajuda. A gente acaba achando que se a gente pedir ajuda, se a gente precisar de ajuda, nós não somos boas o suficiente. E o problema é que, no fundo, nós mulheres sempre queremos ajuda. A gente nunca recusa, nunca quer recusar uma ajuda. Esse fato passa completamente despercebido, né, para a maioria dos homens. Então, eles não fazem ideia. O seu homem, ele não faz ideia de que você precisa de fato de ajuda. De que você precisa de ajuda para cuidar da casa, de que você precisa de ajuda para cuidar dos filhos. Porque sempre que ele pergunta, ou que ele perguntou, ou que ele perguntou para outras mulheres, para mãe, para irmã, para tia, todas elas recusaram e falaram que não precisava. A gente faz um ótimo trabalho para demonstrar que a gente realmente não precisa de ajuda. E é aí que o problema cresce, porque as mulheres não pedem ajuda e os homens não sabem que elas querem ajuda. A gente não pede ajuda porque a gente acha que os homens, que os maridos, que os namorados, eles deveriam ser capazes de perceber quando que a gente precisa de ajuda e quando que a gente não precisa de ajuda. E simplesmente ajudar. É por isso que, ao invés de você comunicar para o seu marido que você está sobrecarregada, que você está cansada, que você está se sentindo cansada, se sentindo sobrecarregada, você acaba fechando a cara, porque você acha que ele tem a obrigação de adivinhar que você precisa de ajuda naquele momento, sendo que a vida inteira, nós todas, como mulher, fizemos um ótimo trabalho em demonstrar que nós somos boas o suficientes e que não precisamos de ajuda deles. E isso reflete muito hoje, na modernidade de hoje, né, gente? Porque hoje tem toda essa coisa aí de vocês falarem que eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem. E aí depois, quando você entra num relacionamento de fato, e você está sobrecarregada e você de fato precisa de ajuda, você acha que ele tem a obrigação de adivinhar, sendo que você posta aí na internet que você é autossuficiente, que você se basta? Faça-me o favor, gente. Agora, vamos juntar alguns fatos aqui. 1. As mulheres, elas querem ajuda o tempo todo, mas elas dão a impressão de que não precisam ajuda e aí elas não pedem. E 2. Os homens não querem ajuda a menos que eles peçam. Então, não ofereça ajuda para o seu marido, não ofereça ajuda para o seu homem quando a sua ajuda não for solicitada. E não ajude mesmo assim se ele disser que não. Não ajude mesmo assim se ele falar que não precisa. Porque quando você tem esse comportamento de passar por cima da palavra dele e fazer mesmo assim, ele tem a percepção, ele tem a impressão de que você não confia que ele vai fazer um bom trabalho. É diferente de nós, mulheres, que quando alguém oferece ajuda pra gente, a gente nega, né? Quando uma mulher oferece ajuda para outra mulher e ela nega, geralmente essa mulher, ela vai fazer mesmo assim, porque ela sabe que essa mulher, ela quer ajuda. Ela entende que essa mulher, ela quer ajuda, mas ela não consegue pedir. O homem não. Quando o homem diz que não quer ajuda, ele de fato não quer. É por isso que ele acredita quando você falou lá atrás que você não precisava de ajuda. E, gente, essas foram as diferenças, essas são as principais diferenças que você tem que conhecer e tem que aceitar e buscar aprender mais sobre você e o seu homem. É claro, como eu falei, tem inúmeras diferenças e todas elas a gente precisa aceitar e aprender, porque quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente consegue viver melhor, né, nesse relacionamento.
Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado muito vocês, muito, muito. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se você ficou com dúvida sobre qualquer uma dessas 3 diferenças, ou sobre feminino e masculino, deixa aqui a sua dúvida, porque eu vou ficar muito feliz de te responder. Eu posso até fazer um vídeo sobre a sua dúvida especificamente, tá? Quero agradecer muito porque você tá até aqui, até o final, me escutando, a gente está conversando. E isso aqui é uma conversa. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Enfim, deixem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.